está sendo a sua linha do tempo sexual. Se você é homem, hoje eu quero falar com você sobre como será ou está sendo a sua linha do tempo sexual. Desde a exposição precoce a estímulos sexuais, a pressão social em cima do seu desempenho ou da falta dele, o estigma da virgindade masculina, algo que você deveria se livrar e não se orgulhar em ter, a banalização de abusos e como a maioria dos Americano que engravidou professor aos 12 anos se torna avô aos 40. homens não sabem ou não Ville Foalau e Mary Kay. E a Mary Kay, olha lá, cara. A Mary Kay engravidou do menino de 12 anos. Tiveram 2 filhas. Caso chocou a opinião pública nos Estados Unidos. Repercutiu no mundo e inspirou o filme que concorreu ao Oscar. conseguem reconhecer Caramba, de 12 anos o cara já conseguiu dar uma leitada, pai. E com sucesso ainda. que foram abusados. Por fim, a culpa de vocês sobre o apagão sexual da geração Z. Talvez Que? Minha culpa. eu consiga fazer você entender no final desse vídeo que os seus Minha culpa. problemas Culpa nossa não, hein? relacionados a sexo não são necessariamente problemas 100% individuais. Culpa talvez não seja 100% sua, mas sim uma... Não, mas não é, galera. É rede social. Rede social acabou com isso aí. Até 10 anos atrás, pô, a galera ainda brincava na rua ainda de pique-esconde, vai. Não sei quem vai lembrar aqui dessa que eu vou falar. Parece muito antigo mesmo, garrafão. Você botava uma garrafa aqui, a outra lá, cada um tinha um taco, a galera tinha que derrubar a garrafa do outro. E, porra, eu peguei essa época, pô. Ali era top demais, entendeu? E a internet levou tudo isso daí, da juventude. causa quase que social, com fatores que você não vai conseguir controlar. Eu não estou tentando dizer o que homens devem fazer, tampouco estou achando que eu sei mais o que é ser homem do que vocês mesmos. Então, esse é um vídeo para trocar ideia e esse é um vídeo quase uma investigação do ponto de vista de uma mulher sobre como o sexo está se tornando um inimigo íntimo dos homens. Esse vídeo vai estar recheado de dados, eu pesquisei. Ah, então, inimigos íntimos dos homens, vamos ver, porque, pô, não sei. Eu acho que o inimigo íntimo do homem, sim, né? Pesquisei bastante. Infelizmente, as fontes aqui do Brasil são muito ruins. Ou elas estão extremamente desatualizadas, ou os caras escrevem artigos que não são fáceis de ler, não tem uma representação ali fácil para eu colocar num vídeo. Então a maioria das fontes serão internacionais. Mas não são culturas tão distantes e nem dados tão distantes dos nossos, então acho que dá pra gente aproveitar bem. Não precisa ver o vídeo inteiro, eu acho que ele vai ser longo, você pode pular pro capítulo que te interessa. E no final eu vou dar minha conclusão pessoal e... não conselhos, mas talvez o que eu tenha para acrescentar, sem mais delongas, vamos lá. A primeira fase, dos 10 aos 15 anos, será a fase em que você será introduzido, querendo Aí, você vai ser introduzido até os 15 anos. ou não, à pornografia. A idade média do primeiro acesso à pornografia, quando nós estamos falando de garotos, é de 13 anos. Isso quer dizer que 13 anos, galera? Então, ali realmente está em inglês, ó. Pornhub Traffic. Daily Porn Use. Que isso, Daily Porn? Esse daí eu não conhecia, inclusive. Young Man, Young Woman. Então, 16% ali dos homens com 13 anos de idade e as mulheres com 16 anos. Então, acho que foge muito do Brasil, né? Principalmente num contexto agora que a gente está em 2024 e o tipo de música que a gente tem como música das massas aqui no Brasil. Foge um pouco. Ela falou que é uma cultura que não está tão longe da nossa e a cultura americana é muito longe da brasileira. Acho que Portugal até teria um pouco mais de similaridade, viu? Por conta da gente ter hoje 400 mil brasileiros lá, mas enfim. crianças de 13 anos têm acesso a vídeos com temáticas diversificadas, com violência, com conteúdo explícito. Estudos também mostram que homens tendem a usar esse tipo de material como educação sexual um pouquinho mais do que as meninas. A partir desse momento, uma questão hierárquica, até entre os próprios homens, começa a consumir os jovens, porque você deve correr contra o tempo para perder a sua virgindade. É engraçado que a virgindade é uma espécie de ativo
sexual da mulher. Então, nós queríamos que isso não fosse um pré-requisito, ok? Eu não preciso ser virgem para me casar ou para ser respeitada. Entretanto, é um consenso entre nós mulheres. Então, mas a sociedade chegou muito nesse nível que a gente tá hoje. E aqui sendo direto, né, cara? Sendo direto. Olha pro número alarmante no Brasil. Olha pro número de tudo, cara. Nível de assassinatos no Brasil. Olha pro número de encarceramento no Brasil. Não tô fazendo crítica nem um lado nem o outro, mas assim, é a realidade nossa hoje. O nível de criminalidade, até nos lugares que a galera fala assim, e lá é mais tranquilo. Meu irmão, nenhum lugar é tranquilo. No Brasil inteiro, nenhum. Porque o problema do Brasil, na verdade, ele é o centro de poder. Eu não posso falar aqui, entendeu? Assim, abertamente. Mas o centro de poder é porque é de lá que vem as leis que automaticamente dissolveu a sociedade brasileira. Dissolveu praticamente, porque em tudo que seria importante para o Brasil e a gente tem a capacidade de ser, por ter o nível de recursos que a gente tem, ter acesso ao mar e pela nossa localização, que a gente não tem terremoto, não tem furacão, esse nível ele só não é alcançado por conta das leis. E o que a lei tem a ver com o que ela está falando aqui? O que eu quero dizer é o nível de promiscuidade do Brasil, do país, na sociedade. A promiscuidade e a putaria tá praticamente liberada no Brasil, irmão. Então, como ela falou, eu não queria que fosse um critério, mas isso no passado, né? E quando eu falo no passado, eu não sei se isso teve algum momento no Brasil, mas quando eu falo no passado, eu falo das civilizações. Isso era importante, entendeu? Porque era uma forma das sociedades se manter existindo, entendeu? E não sei, muitas pessoas dizem que por conta da falta dessa, como é que eu posso falar assim, da falta desse bom senso da sociedade, quando enfatiza muito uma questão como a questão sexual, como é o que está acontecendo no Brasil, cara, isso tira o nosso foco de tudo o resto que é importante. E uma das coisas que é muito importante no Brasil que a gente não tem se atentado é a educação. Isso daí é um fato, entendeu? Independente da sua ideologia, independente do seu lado político, isso daí você não pode dizer que não é um fato no nosso país. Se você for ver o ranking do Brasil, a gente tá num dos piores níveis de educação, de qualidade de educação do mundo, cara. E, entendeu? Isso compromete todo um ciclo que vai vir depois da gente, entendeu? A próxima geração. Gente, não tem como mentir. Se você mulher tá vendo isso, você sabe que nós nos orgulhamos da nossa virgindade. Ser virgem para Isso é legal das meninas, né? Se mulher ainda tiver mantendo essa consciência de que, né, isso é uma coisa que, como ela falou, é um artigo meio que de luxo, de certa forma é uma valorização dela como mulher, inclusive, né? até às vezes numa idade um pouquinho fora da média, uns 20, 21, 22 anos, não é um grande problema como é para o homem. Prova disso é que a gente até leiloa a nossa virgindade. Você já viu um rapaz leiloando a virgindade dele? Não. Vocês já viram aí, galera, um Stifler leiloando aí alguma coisa dele? Não, né? Então existe um valor intrínseco ali e um tanto quanto velado sobre a virgindade feminina ser um ativo, ser algo bom, ser às vezes até uma qualidade. Enquanto ela para o homem é uma bomba relógio, é algo que vocês têm que se livrar logo. É como se fosse um peso, que se você carrega por tempo demais, quer dizer que você é um fracassado que não conseguiu se livrar. E como eu disse, é uma questão hierárquica entre vocês mesmos. Às vezes o seu próprio pai te pressionou a perder a virgindade. Tem que virar homem logo. Isso é real, galera? Eu nem sei, porque acho que a molecada de hoje não tem tanto problema com isso, né? Agora depende muito da bolha, né? Depende muito da cultura ali, do organismo que você está inserido. Logo, tem que dar um jeito nisso. São Tem que dar uma deitada.
frases que vocês devem ter escutado. Mas afinal, o número de homens virgens está aumentando realmente? Homens estão optando por não transarem e manterem a sua virgindade como uma forma de autodesenvolvimento, ou às vezes por falta de opção, foi atrás de alguns. Eu acho que por falta de opção não é, né? Porque tem muita mulher bonita na sociedade brasileira. Principalmente a gente tem mulheres lindas, maravilhosas. Uma das mulheres mais bonitas do mundo são as brasileiras. Eu acho que a galera tá cansada. Acho que a galera tá muito rede social, muito TikTok, muito videogame. E os caras não querem desprender. Pra ele é um sacrifício construir um relacionamento hoje. Eu acho que tem muito a ver com isso, viu? Tô falando aqui baseado nas minhas estrelinhas, porque eu consigo identificar isso muito na galera, pô. Pode ser que não seja. Vamos ver se ela traz algum dado relevante em relação a isso aí. Os dados, e o primeiro que eu me deparei me chocou muito. Era algo como 27% dos homens até 30 anos não tiveram relações sexuais ainda. Aí foi o que eu falei, né? Até 30 anos o cara tá lá, ó, jogando. Até Counter-Strike agora que a galera tá voltando a jogar. E eu joguei muito também. E por que Counter-Strike? Porque, pô, na época da LAN a galera lembra. Não sei se a galera aqui vai lembrar. Já sou das antigas, sou tiranossauro praticamente. Mas era na época da LAN House, pô. Era corujão e tudo pra jogar Conte, mano. Então, por isso que eu falo aqui, dependendo muito da bolha, a galera realmente tá com foco em outras coisas, entendeu? Realmente. Esse é um dado, acho que de 2018 ou 2019, ele tá em vários fóruns que falam sobre a cultura incel, mas ele foi mal interpretado, então eu fui atrás e descobri que sim, jovens estão optando por começar as suas vidas sexuais um pouquinho mais tarde, mas não estão mantendo sua virgindade até os 30 anos. Essa é a análise correta daquele dado que eu falei que estava mal interpretado. Então você pode observar aqui, dos 18 aos 20 anos, metade dos homens ainda são virgens. E aqui a gente tá falando de homens americanos, para ser mais específico, ok? Mas você pode ver que existe... Essa parada é lá nos Estados Unidos, eu vi outro vídeo realmente falando sobre isso, galera. Por isso que eu acho que não dá pra pegar muito aqui pro nosso país, entendeu? Porque aqui a nossa cultura é diferente, a forma de se relacionar também. E, pô, a galera da escola aí que estiver vendo esse vídeo vai entender o que eu tô falando. Pô, você dificilmente não consegue uma namoradinha na escola, só se você for muito... Por mais que você seja um cara focadão em qualquer outro tipo de cultura aí, cara, o nosso instinto é primitivo, entendeu? Ele não consegue ser reduzido ao pó dentro do homem, cara. Sabe, em algum momento a nossa mente, ela meio que vai pendendo pra esse lado aí, porque é o nosso natural, né, cara? A gente tem que se reproduzir e se manter. E a masculinidade brasileira hoje, ela passa por um ataque, irmão, por um ataque ideológico tremendamente pesado, cara. Se vocês tiverem ideia de que daqui a poucos anos a gente pode ter uma terceira guerra mundial em larga escala, muito diferente do que foi a segunda, que foi uma das piores da história, o Brasil ele não teria condição de se defender, irmão. Porque, pô, tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra é, você não vai namorar, você não vai constituir família se você não tiver um país. Você não vai ter um país se você não tiver um exército forte para defender as tuas terras. Se tu não tiver um exército forte para defender as tuas terras, vai acontecer o que aconteceu na Ásia. É só tu estudar o que aconteceu com os lugares que foram invadidos pelos japoneses. Massacre, irmão. Contra a população masculina, idosos, mulheres, entendeu? É esse que é o sentido da guerra, é extermínio, você quer destruir o outro. Então, se a gente não tem capacidade de defender as nossas terras, porque ali naquele momento, não importa a sua cor, não importa o seu crédulo, não importa, a única coisa que importa é que você precisa passar daquele momento para você continuar existindo como ser humano, entendeu? E tá muito na nossa porta isso, e o nosso instinto é de ser, de algum momento, se voltar para isso, cara, a gente não pode fugir, entendeu?
Porque a nossa masculinidade, ela sempre vai falar mais forte em algum momento. Isso daí é um fato. Um efeito escadinha. Então, conforme esses homens vão ficando mais velhos, até em torno ali dos seus 25 anos, eles tendem a perder a virgindade. Entretanto, 3 anos depois, quando essa mesma pesquisa foi realizada, aquele número de 50% passou para 64%. Então já são Um aumento de 14% em 64% que não 3 dá anos, ou seja, é um tanto dá uma quanto furadinha. relevante. Então, sim, homens jovens, mais especificamente menores de 20 anos, estão aguardando mais tempo antes de começarem sua vida sexual. E no mesmo site que o cara reanalisou esses dados, que inclusive é muito bom, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Ele fala que existe um fenômeno na vida sexual masculina que a psicologia já conhece há algum tempo, que é a lacuna dos 20 anos. Aparentemente, homens dos seus 20 aos 26 anos ali tendem a entrar em uma espécie de lacuna em que eles não conseguem mulher. Isso seria porque mulheres visam homens mais velhos e homens mais velhos tendem então a sair da frente dos homens mais... Pô, galera, não tem nada a ver, não sei, não tô concordando muito com ela. As mulheres preferem homens mais velhos. Não, no Brasil não, cara. Não concordo. Pode ser assim, para um número seletivo, né? Para uma cultura, para uma bolha seletiva aqui do país, talvez faça sentido. Mas eu acho que no modo geral não seria isso. Por isso que eu acho que esses dados americanos aí, eles não contrasta muito com o nosso, que é uma realidade muito diferente, entendeu? A nossa cultura não tem nada a ver com a cultura americana, sinceramente. E se falar, cara, você nunca pegou um filme dos Estados Unidos de lá que você vê que as ruas são tudo vazias, a galera nem se comunica direito. E tu vai no Rio de Janeiro, cara, pô, tu vê a galera na rua, o povão na rua, porque aqui o nosso país é do sol, irmão. Lá o país, lá a maior parte do país deles lá é frio, entendeu? E você pode pensar que não, mas se você pesquisar, você vai ver o quanto o frio, quanto o clima ele interfere no humor das pessoas, no relacionamento delas e na sociedade como um todo. Não faz muito sentido esses dados americanos pra gente, realmente, mas vamos ver mais um pouquinho. mais jovens quando a gente tá falando de estatística. Ah, então é aquela coisa. Então, mas uma estatística que... Aonde acontece essa estatística, entendeu? Porque não pode você pegar ali 1.000 pessoas de um bairro, de uma classe social e tentar refletir isso pra massa inteira, entendeu? Vai fugir muito da realidade de muita gente, então meio que vai criar um cenário utópico, que realmente não vai fazer nenhum sentido. Os SHED estão tomando as garotas. É e não é. Um estudo de grande porte de 2022 analisou a vida sexual universitária de homens. E eles pegaram uma amostra que era bem sucedida ali dentre os caras do campus, que eram os... Então, universidade hoje, será, galera? Eu acho que assim, realmente não dá pra ampliar pra todo. Então não se apega muito nesses vídeos assim, entendeu? Porque aqui ela tá falando, Shed é um cara que praticamente é classe média, irmão. Porque pro cara crescer, chegar nos seus 30 anos, de pele branca, limpa, forte, fazer academia, fazer isso, fazer aquilo. Irmão, você tem que ter alguém por trás te bancando. Fazer 10 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, a condição financeira não é de todo mundo, irmão. Não é a condição financeira de todo mundo que vai te permitir estudar durante 5, 10 anos numa faculdade. Pelo amor de Deus, né? Então, por isso que eu falo. Aqui parece que ela tá mesmo ali focando em um grupo seleto da sociedade brasileira. membros de fraternidades, eles tinham uma média maior de relações sexuais em relação aos outros caras do campus. Esses seriam os nossos sheds, então, para a metáfora ficar boa. Mas quando a gente vai ver números, sabe quanto que esses sheds transavam a mais do que os caras normais, do que os betas, ou sei lá, os mid? Ao invés de transarem com uma, que era a média. Acho que o beta ou mid é o cara que é tipo o red, o médio e o básico. Acho que seria mais ou menos isso. Dos caras normais, eles transavam com 2 mulheres no ano. Ou seja, me parece que está de... Ah, tá. Que é o dado lá dos Mas Estados Unidos. Foi o que ela falou. Foi mal. Transavam com 2 mulheres no ano. Ou seja, me parece que está difícil para todo homem ali entre os seus 18 e 25.
Pra todo homem lá, americano, minha filha. Você tá no Brasil, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos 26 falar anos a língua conseguir ter da brasileirada. relações sexuais. Tem que ser honesto também e admitir que eu acho que isso aqui no Brasil deve ser um pouquinho mais apimentado, digamos, mas como eu disse, não tem dados tão bonitinhos assim sobre o nosso país, então vamos ter que observar os americanos e tentar tirar algo pra nós. Não dá pra tirar nada. Vai tirar o quê, minha filha? Vai tirar o quê do povo americano? Tu és brasileira, tu és filha deste solo. Entendeu, minha filha? Você não é americana. Não dá pra basear. Não, galera, não dá pra basear. É duas sociedades totalmente diferentes, entendeu? Aí eu já vou entrar numa linha mais agressiva aqui nesse vídeo, mais crítica, entendeu? Porque realmente, galera, então tu senta lá pra assistir um vídeo desse aqui. Vou me basear na sociedade americana. Pelo amor de Deus, vamos se basear na nossa sociedade, entendeu? Não tem como a gente ignorar a sociedade brasileira de hoje, entendeu? Que você abre a televisão aberta, sexualidade explícita ali pra juventude. Com 13 anos, com 10 anos o cara já tá ali, provavelmente até perdeu a virgindade. Essa que é a realidade, cara. Não dá pra gente falar da sociedade dos caras lá. Não tem nada a ver. Cultura diferente, forma de pensar diferente. Aqui, o povo americano, de certa forma, galera, ele é um pouco mais lelé. Ah, por que você tá falando isso? Cara, vê o número de crimes em escola que acontece lá, irmão. Vê o número de lobo solitário nos Estados Unidos. Os caras têm uma forma de expressar a opinião deles em relação à política, a qualquer assunto, de uma maneira totalmente diferente do povo brasileiro, totalmente controverso, entendeu? Então acho que não tem como a gente se basear. E sem falar na configuração. Eu tava vendo, não sei se vocês conhecem, eu acho que nem todo mundo vai conhecer o Molina, que é um cara que ele ajuda brasileiros a comprar casas em Orlando. Ajudou muita gente a comprar casa lá em Orlando. Tipo, esses famosos aí, Silvio Santos, Larissa Manoela, essa galera aí. E ele estava explicando que depois da Segunda Guerra Mundial, as cidades elas passaram a ter umas configurações muito diferentes. Qual é a configuração diferente que eu falo? É quando você pega um filme americano, você vai ver que são ruas muito largas, casas sem muros, porque lá é proibido ter muro, uma longe da outra, e que às vezes o cara some aqui, tá dentro do porão do vizinho dele, passa lá 26 anos, como eu vi um caso esses dias, do cara debaixo do porão, e tipo assim, a 10 metros da casa dele, e o cara nunca tinha sido encontrado e tudo. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que a configuração da cidade deles lá é totalmente diferente da nossa, irmão. Entendeu? O Brasil, a gente está praticamente em toda a costa. Toda a costa. Entendeu? Se você pega o mapa hoje, o Brasil ele é gigante. Mas somente a borda que está próximo do mar, ela está ocupada por cidades. O resto do Brasil é praticamente um campão aberto, cara. Não tem quase nada, entendeu? Diferente da Alemanha. Se você pega o mapa da Alemanha hoje, até no mapa do Google, se você entrar, você vai ver como a população da Alemanha ela é toda dividida, sabe, de maneira parecida sobre a Alemanha, sobre o território alemão. Já o Brasil não, a gente está todo nessa borda. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem a concentração de pessoas muito grande nas cidades. Pô, se você vai no centro de São Paulo, você vê na 25 de março 2 milhões de pessoas que passam por dia. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro todo, galera, que você for durante o dia, só não à noite, mas durante o dia, por onde você passar, Zona Norte, Sul, Zona Oeste, sempre você vai ver como é a população na rua. Você vê não tô achando aqui a palavra agora, o preenchimento social, não sei se é isso, é a massa, enfim, é o número de pessoas na rua. Se você vai hoje no estado do Pará,
você vai ver o que é uma cidade ativa. Por mais que tenha rede social, por mais que muitas pessoas ainda não, vieram a estar dentro de uma bolha, que é como ela colocou ali, o cara que está sempre na internet e tudo, mas hoje no estado do Pará, eu posso falar porque eu conheço, você vê as pessoas na rua. E nos Estados Unidos não é assim, entendeu? Lógico, você vai ter um contexto diferente na Califórnia, você vai ter um contexto diferente em Los Angeles, entendeu? Onde a quantidade demográfica ali de pessoas na rua é muito maior, densidade populacional. Mas em outros lugares, tipo, é, um que vai muitos brasileiros, é, acho que é Delaware, outra área lá, Califórnia não, Califórnia não, é lá de onde o Trump vem, Colorado, acho que é alguma coisa assim. Enfim, para esses lugares, você vai ver que é uma casa aqui, é uma casa lá na Casa do Chapéu, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um dos fatores, e o poder aquisitivo também entra nisso. Se nós pegarmos algumas culturas, como por exemplo a do Japão, que é muito criticada por essa questão do apagão sexual, estudos já mostram que mulheres estão conseguindo se sair um pouco melhor nessa questão de perder a virgindade ou de construir relações sexuais com seus parceiros. É que se você é homem... Agora, mais do que o Japão, é a Coreia do Sul. Se vocês verem. Lá eles têm mais cachorro do que filhos. Entendeu? E a Coreia do Sul, inclusive, ela tá criando leis agora, tipo, meio que obrigando a população a fazer filho, porque senão daqui a pouco eles vão sumir como civilização, porque eles não se reproduzem, meu. Entendeu? Eu acho que não chega a esse nível no Japão, mas também no Japão tá essa mesma pegada, que tem gente indo pra lá pra morar nas casas do pessoal dos interiores. Tipo assim, o governo tá doando as casas, que é porque a galera toda foi pra cidade, vai pra cidade trabalhar e ele tem que alcançar um nível social muito alto, quase que inalcançável, e ele esquece de se reproduzir. Então acho que em relação a isso, o Brasil não tem nenhum problema de reprodução. A gente tem trabalhado bem nessa questão aí. Homem, ter um emprego estável e um bom poder aquisitivo, ou seja, ganhar bem, está ligado diretamente com as chances de conseguir transar. Queria fechar esse tópico da virgindade trazendo alguns pontos. O primeiro, porque nós... Sim, lá pra eles. Porque aqui no Brasil não, filha. Aqui no Brasil você não precisa ser... Se você tiver uma moto... Se você tiver uma moto, eu acho que você já consegue namorar bastante, viu? Mulheres podemos nos orgulhar disso e vocês, homens, não podem. Que processo de desconstrução vocês precisam criar entre vocês mesmos para vocês passarem a respeitar o celibato, a virgindade um do outro? E deixar esses dados para provar que talvez você não tenha controle sobre quando vai perder ou não a virgindade. Eu sei que se você não for atrás, você não vai ter uma mina aparecendo no seu quarto querendo te dar. Mas é como eu disse, se você tem aí seus 23 anos, ganha o seu salário mínimo e essa mina quer o cara de 28 ganhando 5... Existem meninas fora desse aspecto de preferência. Talvez valha investir em achá-las. Eu acho que assim, volto muito naquela questão. Não acho que os caras queiram se dar todo esse trabalho, entendeu? Acho que depende muito da bolha, o que o cara tá ali enfatizando pra ele mesmo, entendeu? Porque realmente conheço uma quantidade bem boa de tribos que realmente o foco da galera tá em outras coisas, pô, sinceramente. E tem outras já que isso meio que vem de forma natural. Um exemplo, você morar na periferia e tiver uma moto, isso que eu falei não é bobagem, cara. Entendeu? Você não vai precisar de tanto esforço. E quando eu falo periferia, eu tô me referindo ao Brasil inteiro, cara.
Entendeu? Porque uma moto ali praticamente já é um status. E, pô, uma moto, né, galera? Não é uma coisa assim de outro mundo pra você conseguir. Então, por isso que eu digo, tá muito longe da nossa realidade aqui. Eu acho que até por conta disso eu vou ver só mais uns 3 minutos desse vídeo. Pau por mês, você não vai ter chance. E eu sei que isso é muito injusto. Pensar nisso me mostra o quanto é injusto essa troca sexual. A verdade é que a mulher jovem tem acesso facílimo a sexo, enquanto o homem tem que se... Então, filha, realmente, é uma coisa que eu ouvi falar, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, que é quando a carne é muito barata, o açougue enche. E realmente, se a mulher ela for fácil demais, cara, você não vai precisar nem fazer força, minha filha. O que vai ter de fila de homem sucedido ou mal sucedido para querer receber sua doação é gigante, entendeu? E isso não quer dizer necessariamente que você que é homem que está vendo esse vídeo da nossa querida instrutora não precise se encaixar dessa forma, entendeu? Não se veja como um homem de valor, você tem suas qualidades. O fato de você não alcançar 1 quilo de carne mijada, 1 quilo de carne mijada que eu quero dizer, vai, 5, 10 mulheres por mês, como os shareders alcançam, isso não te faz menos homens, irmão. Não, não te faz menos homem. Sabe o que te faz menos homem? Você não ter compromisso com a sua família. Você não ter compromisso com você como homem. Você não se respeitar. Ser um gado. Ser um escravo de carne mijada. Não seja isso, pelo amor de Deus. Ah, tu és um head lutador? Não, não sou nada, cara. Entendeu? A questão da dignidade, ela é para todo ser humano, entendeu? Ser humano tem direito à dignidade, à existência. Não importa a sua cor, seu crédulo, seu tamanho, o tamanho do seu espeto, não importa, irmão. Todos nós temos direito à dignidade. E a nossa dignidade como homem é cuidar da nossa família, entendeu? Porque na minha opinião não vale nada o cara namorar 10 vezes por mês, comer 2 quilos de carne mijada no ano e o cara maltrata a família, entendeu? Não tem uma visão de futuro, não quer conquistar, não quer ser alguém melhor. Isso pra mim, irmão, isso daí não vai... Isso que eu tô te falando aqui agora vai te levar a algum lugar, entendeu? Porque um dia você vai ficar velho. Mas o restante é status, pô, entendeu? E é como o Pica-Pau falou. A juventude é plena, mas é passageira, entendeu? Uma hora o peso da idade vai vir. E se você ficar focando muito na carne mijada, você vai esquecer de você mesmo, entendeu? submeter a uma série... Então, galera, esse vídeo ficou com 33 minutos. Não vou me estender muito aqui para alugar vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo, beleza?